Queridos, esse é o seminário que nós vamos estar aprendendo. Repita comigo assim: vencendo os demônios territoriais. Diga assim, ó: eu só posso vencer aquilo que eu conheço. Amém, amados? Então, esse é um assunto pouco explorado, pouco ensinado, mas sabemos que Deus tem preparado uma igreja para triunfar. E nós, como igreja do Senhor, precisamos crescer na graça e no conhecimento, para poder triunfar sobre o reino das trevas. Diga amém. Pastor, qual é o objetivo de estar ministrando esse seminário sobre os demônios territoriais? Querido, o objetivo é mostrar onde se concentram essas facções do exército de Satanás e como eles agem contra o povo de Deus. E uma vez identificado, nós queremos apresentar as ferramentas para você vencê-los. Preste atenção. Você com certeza já ouviu falar de alguns lugares que tem uma incidência grande de tragédias, sim ou não? Sim. Você já ouviu falar também em casas onde saem lendas dizendo: tal casa é mal assombrada? Quem já ouviu isso? Mas aí quando você vai puxar a raiz e o histórico daquela casa, você vai ver que já houve derramamento de sangue ali. Querido, e nós vamos entrar em alguns assuntos, em algumas áreas bem polêmicas. Porque existem algumas entidades que escolhem alguns lugares para ficar. Nós temos aqui na igreja, querido, muitas pessoas que outrora foram da Umbanda, foram do Candomblé. E você pode conversar com qualquer um deles, que quando a entidade desce e incorpora, e a entidade pede para que haja uma oferenda, a entidade que está ali manifestando vai falar o que ela quer de oferenda e onde é para levar. Quem está entendendo? Se mandar na encruzilhada, não adianta levar no cemitério. Se a entidade manda levar no cemitério, não adianta levar nas águas correntes. Porque no mundo espiritual, a geografia é muito importante. Quem está entendendo? Dentro disso, nós vamos fazer aqui um estudo bem abrangente, nas próximas aulas, acerca dos locais e como identificar os demônios territoriais. Porque muitas vezes você pode estar passando uma luta na sua casa, você pode estar passando uma luta na sua família, e muitas vezes você não sabe o porquê. Quem está entendendo? Mas nesse seminário, Deus vai abrir os nossos olhos, o Espírito Santo vai nos dar graça, e você vai sair daqui cheio de conhecimento. Você crê nisso? Preste atenção. Eu quero iniciar o seminário lendo um texto que está em Mateus capítulo 12, do verso 43 até o 45. Quero ler com você, é um texto bem conhecido de toda a igreja, mas só para servir como pano de fundo para aquilo que eu quero compartilhar com os irmãos hoje. Mateus 12, do 43 ao 45, queridos. Nós estamos ainda em fase de testes aqui com a nossa projeção, amém, amados? Mas está ficando mais ou menos? Hã? Fala para o irmão do seu lado. Isso é resultado da sua fidelidade. Você pode glorificar a Deus, querido? Aleluia. Diz assim a palavra de Deus: e quando o espírito imundo tem saído do homem, tem saído de onde? Anda por lugares áridos. Anda por onde?
Por onde? Fala para o irmão. São esses lugares que os demônios ocupam território. Buscando repouso e não encontra. Então diz: voltarei para a minha casa, donde saí. E voltando, acha-o desocupada, varrida e adornada. Verso 45. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali, e são os últimos atos desse homem, piores do que os primeiros. E você diz amém? Queridos, eu quero iniciar esse seminário falando com você sobre conceitos. O que são? Nós estamos falando sobre demônios territoriais. Então, primeiro eu quero desmembrar isso aqui: demônios e território. Vamos conceituar a aula de hoje. Primeiro ponto que eu quero conceituar: o que são demônios? Tem muitas pessoas que acham que diabo, demônio, satanás é tudo a mesma coisa. São coisas distintas. O que são os demônios? Quem conhece a história da rebelião de Lúcifer? Quem conhece? Lúcifer, ele se corrompeu e se rebelou contra Deus, querendo ser superior a Deus. E ele foi expulso do céu, sim ou não? Sim. Porém, o grau da rebelião de Lúcifer foi tão grande, que ele já tinha convencido a terça parte dos anjos. Terça parte de quem? Esses anjos estavam no céu, e eles foram lançados para a terra. E quando eles caíram na terra, ele começa a levar agora o nome de anjos caídos. Ele começa a levar o nome de quê? Anjos caídos. Só que quando esse anjo cai e sai do lugar onde Deus tinha criado para eles ficarem, eles deixam de ser anjos e passam a ser demônios. O que ele passa a ser? Demônios. E como demônios, ele passa a ser inimigo do homem e inimigo de Deus. Por quê? Porque o homem é criação, imagem e semelhança de Deus. Então os demônios eram os anjos caídos que vieram da rebelião, e ao cair, se tornaram espíritos imundos, que começaram agora a trabalhar para escravizar os homens criados por Deus. Diga amém. Amém. Então, quando você vê uma pessoa roubando, mentindo, se prostituindo, adulterando, ele nada mais, nada menos está sendo escravo de demônios. E esses demônios, querido, eles têm algumas características. Primeira característica, ele incorpora em corpos tanto de animais quanto de pessoas. Certa feita eu fui fazer uma visita pastoral, e quando eu comecei a orar, manifestou o demônio em um adolescente de 16 anos. E ao expulsar, aquele demônio migrou para um cachorrinho da família. E o cachorrinho da família subiu na parede com as 4 patas. Escalou. Querido, não é normal você ver cachorro escalar, é ou não? Esse escalou. E aí quando eu tive esse discernimento, eu repreendi, o cachorro caiu, voltando ao seu estado natural. Então, uma das características dos demônios, querido, ele pode incorporar tanto em pessoas quanto em animais. Eu quero ler uma passagem com você, em Marcos capítulo 5, vamos ler do verso 1 ao 13, é uma leitura bem conhecida, comprida, mas vale a pena a leitura. Marcos capítulo 5, do 1 ao 13, nós vamos ler. Diga amém. Disse assim, verso 1: E chegaram a outra margem do mar,
a província dos Gadarenos. Qual província? E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, diga demônios, o qual tinha sua morada nos sepulcros. Onde era sua morada? Diga demônios territoriais. E nem ainda com cadeias o podia prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar, e andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus de longe, correu e o adorou, clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não o enviasse para fora daquela. Por que ele queria ficar naquela província? Porque aquele território era um território que havia legalidade para ele ficar aqui, e eu já comentarei sobre isso. E andava ali pastando no monte um grande manada de porcos, que na língua portuguesa não é manada, né? É vara. Coletivo de porcos, na língua portuguesa é vara, né? E todos aqueles demônios lhe rogavam dizendo: manda-me para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. Fala para o irmão do seu lado: por que Jesus permitiu? Daqui a pouco vem a resposta. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, e eram quase 2.000, e afogou-se no mar. E você diz amém? Amém. Querido, uma das características dos demônios, ele tem uma facilidade de entrar onde existe brecha. Muitas vezes é que quase a igreja não vem na segunda profética, mas vocês ficam sabendo ou vê o vídeo dos demônios que têm se manifestado aqui na segunda-feira, e você vai ver que algumas pessoas manifestam a todo culto. Por quê? Porque nós expulsamos o que não é libertação. Fala para o irmão do seu lado: expulsação de demônio é uma coisa, fala, libertação é outra completamente diferente. Deixa eu te explicar. Expulsação de demônio é um analgésico para uma febre. A libertação é um antibiótico para a infecção que causa febre. Amém? Amém? Pois bem, as pessoas dão brecha, esses espíritos imundos que andam vagando procurando uma casa, eles podem entrar tanto neles quanto nos animais. Queridos, eu vou contar uma experiência de gabinete aqui da igreja, de uma situação envolvendo uma família. E essa família tinha 9 a 12 cachorros. E os cachorros eram criados dentro de casa como se fosse gente. Nada contra. São animais domésticos. Diga amém. Não é porque não serve para mim que eu vou criar uma doutrina que não serve para ninguém. Amém, amados? Nós precisamos ter esse discernimento. Amém? Porém, mapeando essa família, nós identificamos que havia ali uma grande desunião. Eram 3 filhos do casal, os filhos não se davam, e o casal vivia brigando. E aí, depois de vasculhar e mapear, eu identifiquei que a raiz era: todo o amor da família estava concentrado nos cachorros. De sorte que os demônios entraram nisso e roubaram o amor que era devido para a família, compatível aos cachorros. Eu falei: elimina os cachorros.
Perguntei aí. Saíram da igreja, mas não eliminaram os cachorros. Só que aí o negócio se agravou. Perguntei aí. Voltaram para a igreja. Pastor, você me aceita de volta? Falei, claro, com certeza. Já eliminou os cachorros? Não, pastor, não consigo. E aí, eu dei uma palavra diretiva. Falei, querido, os demônios alojaram nos cachorros. E esses demônios estão roubando o amor da família. Para a glória de Deus, querido, eles se desfizeram dos cachorros. E a paz voltou a reinar na casa. Parece uma coisa sem nexo. Porque quem é do mundo natural vê as coisas naturais. Quem é espiritual entende as coisas espirituais. Então nessa passagem aqui fala de um homem anônimo, que ninguém sabe o nome dele, porém fala que ele estava na província de Gadara. Ele estava onde? Quando nós falamos de província, estamos falando de uma localização, um local, sim ou não? Sim. Logo, estamos falando de um território. Um território. Um território onde os endemoniados, os demônios pegaram aquele homem. E ele era famoso na cidade. Porque ele andava nu. Ele fazia sua morada nos sepulcros. Porque dentro de uma província ele escolheu um lugar específico. Querido, dentro de Campo Grande, existem alguns lugares específicos onde existe legiões de demônios. Existe. Mas eu vou deixar para falar isso mais para frente. Mas só para adiantar, um dos lugares é um lugar chamado Inferninho. Quem já ouviu falar? Na Marcha para Jesus o ano passado, a nossa igreja ficou responsável por interceder à noite. Onde que foi, pastor Vanderlei, que nós fomos ali? Calógeras Arascoa 26, em frente ao prédio da Sijus, onde havia um grande número de travestis, né? Como que é o nome certo? Transsexuais. Irmão, me desculpe, eu sou meio antigão, preciso polir o meu vocabulário, eu vou chegar lá. Presta atenção. Havia um grande número de transexuais, pessoas vendendo seu corpo ali, pessoas vendendo droga, e a nossa igreja, estávamos lá, num grupo acho que de 60, 70 pessoas orando, e nós pudemos ver o manifestar dos demônios em alguns pontos isolados da cidade, porque dentro da província de Gadara, havia um lugar especial que ele gostava de estar, que era no sepulcro, e levava esse homem para lá. E esse homem, querido, ele ficava tão possesso de demônios, que ele quebrava correntes, quebrava tudo, a história você conhece, mas o que tem a ver com o nosso seminário de demônios territoriais, é que, além dele estar em Gadara, ele também ficava no sepulcro. Por quê? Existe locais, sublocais, até chegar em lugares específicos. Tudo isso falando de território. Mas entenda que Jesus chegou agora lá e foi expulsar os demônios dele, e os demônios fizeram um pedido: permita-me que nós ficássemos nessa província. Eles não queriam, querido, sair de Gadara. Querido, se eu perguntar para você agora, quem gosta de Campo Grande? Levanta a mão. Você quer sair de Campo Grande? Porque tem algo que te segura nessa cidade. Querido, a minha oração é para que Deus não me envie para fora de Campo Grande, porque eu amo a capital morena. Eu amo essa cidade, eu gosto de verdade. Mas porque existe algo que me prende aqui na cidade. Uma delas é a CCA. E aí eu poderia enumerar várias coisas. Facilidade de mobilidade, não tem trânsito. Um vasto variedade para escolas, para as minhas filhas. Enfim, poderia falar muitas coisas. Uma gastronomia boa. Para aqueles demônios não querer sair de Gadara, tinha algo que prendia eles em Gadara, sim ou não? Sim. Porque eles pediram: Jesus, por favor, não me mande para fora desta província. E a Bíblia é bem clara, e Jesus permitiu.
Que estranho, Betão. Que estranho, pastor Vanderlei. De repente agora, Jesus atendendo o desejo do demônio. Não parece estranho? Sim ou não? Sim. É porque existia uma legalidade. Qual era a legalidade? Gadara faz parte da região da Galileia. E no território judaico, querido, não se pode ter animal com pata fendida. É considerado impuro. Porcos, javalis, enfim. Criação de porcos era proibido ter naquela época. E ao criar porcos em Gadara, estava sendo feito algo ilícito. Algo? Redobre a sua atenção. Algo? Você quer fazer da sua empresa um reduto de demônio territorial? Comece a praticar algo ilícito lá dentro. Eu tenho um irmão aqui, nós temos um irmão aqui da igreja, que ele está até vendendo o comércio dele, porque eu falei para ele assim: filho, Deus me mostra que foram praticadas relações sexuais dentro do teu comércio, e ele falou: pastor, foi fulano, ciclano, tal, estava ele e a esposa essa semana aqui no gabinete, e hoje até comentei com o Carlinhos, que ele está vendendo lá. Aí o Carlinhos falou: glória a Deus. Querido, quando você faz algo ilícito, ali vai virando um poço de demônios territoriais que age ali. Por que existe tanta tragédia nas bocas de fumo, nas bocas de droga? Comercializar drogas entorpecentes é lícito ou ilícito? Vai atraindo demônios. Tem muitas empresas e comércios que não vão para frente por causa disso. Onde existe negócios ilícitos, você atrai demônios territoriais. E quando eles começaram a cultivar porcos, quando era proibido pela lei de Deus e pela lei local, Jesus permitiu, falou assim: deram legalidade, vai. E os demônios migraram do homem para os porcos, e os porcos se lançaram ao mar, mas os demônios continuaram na província de Gadara. E aquele homem, dono do porco, foi dormir rico e acordou porque ele perdeu 2.000 porcos, querido. Uma das características do demônio, ele tem uma facilidade tanto em entrar em corpo humano, como em corpo de animais. A segunda característica, que demônios, ele tem traços e sede por tragédia. Ele tem ações assassinas, diga amém. E eu quero ler com você, Marcos capítulo 9, do verso 17 ao 22. Marcos 9, do 17 ao 22. Marcos 9, 17, diz assim: e um da multidão, um de onde? Tá feio, um de onde? Respondendo disse: mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. Este, onde quer que o apanha, despedaça-o. Ele espuma, arranja os dentes, vai secando. E eu disse aos seus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E não? E ele respondendo lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Traga-me ele. E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo por terra, revolvia-se, espumando. E perguntando o pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isso? Ele disse: desde a infância. Desde a infância. Verso 22. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água. Diga: lançado no fogo e na água. Mais uma vez: no fogo e na água. Para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajude. Querido, esse texto de Marcos capítulo 9 fala acerca, algumas bíblias vai estar escrito assim: o jovem lunático. Alguém está escrito assim na sua Bíblia aí? Jovem lunático? Alguns vai estar o jovem endemoniado. Tem alguém escrito isso aí? Jovem possesso em outras.
Presta atenção. No original é o jovem endemoniado. Esse espírito que pegou esse jovem, ele foi diferente dos outros. Foi um espírito surdo e mudo. E esse demônio agia com muita violência, porque tentava lançar ele no fogo e na água, ou para se queimar, ou para morrer afogado. Queridos, hoje o pastor Wellington fez um atendimento no gabinete, que eu considero um dos mais fortes aqui da história da CCA. E muitas vezes, querido, eu compartilho algumas experiências de gabinete, mas sem citar nomes. Nós estamos em 2.000 pessoas de membros, não tem como você saber, e ainda atendemos pessoas de fora, mas serve como case para esclarecer os nossos entendimentos. Diga amém. Então pode ser que muitas vezes você vai ver eu citando casos parecidos com o seu, ou até mesmo o seu, mas sem citar nome, é apenas para elucidar o conteúdo que eu quero explanar, amém? Pastor Wellington fez um atendimento hoje, e Deus deu uma revelação muito forte ao pastor Wellington. Som. Libera aqui, filho, auxiliar 2. Som. Pega aí, pastor. Nós estamos cuidando de uma família, querido, já há algum tempo. Vê esse outro aqui, pastor. E dentro disso, houve algumas manifestações, e hoje Deus deu dentro do mapeamento que o pastor Wellington estava fazendo, o pastor Wellington falou sobre derramamento de sangue. Correto. Pastor, compartilha com a igreja o que nós presenciamos hoje aqui. Estava eu, o pastor Giovanni dentro da sala, aí ele compartilhou que a vida está difícil, muita situação complicada, muitas perdas, e aí eu falei assim para ele, é porque tem um demônio na sua família. Aí expliquei Êxodo 20, né, da maldição dos pais nos filhos, fui explicando, eu falei, houve derramamento de algum sangue inocente, por isso que o diabo está cobrando sangue. Então, ele atinge a sua família, e todos que morrem da sua família têm que ter derramamento de sangue. Não é isso, pastor Giovanni? Aí ele falou assim, então faz sentido, porque eu perdi 6 irmãos em um acidente de carro no único dia. E foi muito forte isso daí, né? Aí ele falou assim, eu também tive uma outra perda, né? Aonde a pessoa, uma criança, morreu com hemorragias, perdendo muito sangue, ou seja, 7 mortes. Aí eu mandei ele ficar de pé e fui orar por ele. Na hora que eu coloquei a mão nele, Deus falou para mim que ia quebrar minha sala inteira. Foi ou não foi, pastor Giovanni? Eu falei assim, Deus, coloca um anjo aqui, não deixa ele mover uma cadeira daqui. Foi na hora que ele caiu no chão com tudo, e eu vi que ele começou a querer vomitar. Eu peguei o cesto de lixo, e ele vomitou um monte de sangue dentro do meu... E nesse momento, pastor, eu estava atendendo o Marcão. Isso. Eu estava atendendo o Marcos. E aí ele vomitou um monte de sangue, subiu um cheiro dentro da sala. Aí encheu o meu cesto de lixo de sangue. E aí fez todo sentido para ele. Depois que ele recuperou, ele falou, preciso muito de libertação, pastor. Eu falei assim, isso aí é só um sinal que esse espírito, ele está cobrando sangue. E quando ele saiu da minha sala, eu virei para o pastor Giovanni e falou, ele derramou esse sangue, porque Deus falou para mim, se ele derramar sangue, é porque ele é a próxima vítima. Pergunte por quê, igreja? Obrigado, pastor. Porque houve um lugar lá atrás, onde um demônio territorial recolheu o sangue inocente que alguém da família dele derramou de outro. Quando Caim compactuou e agiu pela morte de Abel, o sangue que caiu contaminou a terra. Quem está me entendendo? Querido, essa questão territorial é algo muito sério. Quando eu cheguei em Campo Grande, eu fui atendido por uma corretora de imóveis, uma bênção ela,
chama-se Alessandra, e ela mostrou para mim e para a pastora Elisa cerca de 80 imóveis, né, amor? E quando eu chegava nas casas, Deus falava para mim assim, ó, essa casa aqui estão vendendo porque estão divorciando. Porque eu conseguia identificar os demônios territoriais ao pisar na casa. Eu juntamente com a pastora. Porque muitas vezes quando há um divórcio, precisa fazer a partilha dos bens, sim ou não? Sim ou não? Sim. Então pega aquilo lá e vende. Pastor, mas aí chegou na minha mão, então está amaldiçoado. Não, não se trata disso. A partir do momento que eu, como justo, pisar ali, Deus vai purificar aquilo ali, diga amém. Amém. Até porque senão ninguém podia comprar carro usado. Mas o problema é, e quando não temos a visão espiritual da coisa? Então, querido, Deus escolheu você a dedo para participar de um seminário, que de repente se você fosse fazer fora, você teria que pagar altíssimo, mas Deus te escolheu a dedo, te trouxe aqui, para você entender que nenhum demônio territorial vai pegar você e sua família. Porém, eu quero ler um texto muito conhecido com você, em Efésios capítulo 6, verso 12. Você deve conhecer até de cor. Inclusive, eu tenho um vídeo gravado aqui na igreja, uma aula que eu dou só sobre este versículo, sobre a armadura de Deus. Efésios 6, 12. Paulo escrevendo a carta à igreja de Éfeso, dizendo que a nossa luta não é contra a carne, nem o sangue, né? Não é isso que fala? Então vamos lá. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue. Diga, minha luta não é contra o homem, mas sim contra os principados, repita, principados, contra as potestades, diga potestades, príncipe das trevas deste século, hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Deixa projetado para mim, por favor. Querido, se tudo fosse a mesma coisa, Paulo precisaria desmembrar? Sim ou não? Senão ele escreveria assim, ó. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os demônios. Mas sim contra Satanás. Mas ele começou a desmembrar. Pergunte por quê? Porque existe uma hierarquia, querido. Existe uma hierarquia. Nessa hierarquia, tem como topo, líder, Lúcifer, o anjo rebelde. Vamos ler Isaías capítulo 14, verso 12. Isaías 14, 12. O líder dessa hierarquia, o cabeça, é Lúcifer. Quem é? Diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alma, como fosse lançado por terra, tu que debilitava as... Lúcifer. Esse é o principal, é o que comanda. Aí depois, querido, na hierarquia, vem os principados. Vem os... E agora vai começar a chegar um pouquinho mais perto do conceito territorial. Todo principado, querido, ele tem bases. É o que nós chamamos de bases satânicas. Eu não sei se foi no clamor do meio-dia, ou se foi numa segunda profética, que Deus me revelou aqui um demônio que pegou uma mulher, um principado que veio da Guatemala. Quem estava aqui? Hã? Foi no clamor do meio-dia. Quando eu coloquei a mão manifestando vários demônios, mas violentos. E aí Deus falou para mim assim, ó, veio da Guatemala. O principado da Guatemala. Quando eu comecei a expulsar, aquele corpo que estava servindo de casa, começou a falar em castelhano. E começou a falar sobre a capital da Guatemala.
E aí, queridos, teve um dia também aqui, eu não lembro quem estava aqui, que eu peguei uma senhora e Deus mostrou que o principado da Espanha estava nela. Quem lembra disso? Os principados sempre vai estar ligados a um lugar. E eu quero ler com você Daniel, capítulo de número 10, verso 13. Vamos ler do 13. Daniel, capítulo 10, verso 13. Depois vamos pular para o 20. Principado, querido, se você quiser anotar o conceito de principado. Principado é território governado por um príncipe de alto escalão no reino das trevas, que recebe ordens diretas de Satã. Querido, nós temos 3 poderes aqui, né? Judiciário, legislativo e executivo, é isso? Sim ou não? Sim. Na hierarquia do reino das trevas funciona quase da mesma forma. Amém? Lúcifer está no judiciário, o principado está no legislativo e a potestade no executivo. Depois eu vou te explicar isso aí. Eu vou pedir auxílio para os advogados, hein, Marcão? O Marcão está careca de saber isso aí. Aleluia, Marcão. Diz assim, querido, e eu quero que você redobre a sua atenção, tá? Nós vamos ler o 13 e depois pular para o 20. Mas o príncipe do reino da Pérsia, o príncipe do reino da Pérsia, se pôs de frente de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Verso 20. E disse: sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Príncipe da Grécia. Querido, substitua essa palavra príncipe por principado. Entenda, quem já ouviu falar campanha de Daniel? Geralmente dura quantos dias? 21. Por que nós falamos sobre esses 21 dias de Daniel? Porque Daniel, ele precisava de uma resposta do Senhor, diga amém. No capítulo 10, vai falar que Daniel estava muito triste e abatido, esperando uma resposta de Deus, e ele fala assim: bebida forte não bebi, e manjares desejáveis eu não comi. Ele tirou da dieta dele tudo aquilo que satisfazia e dava prazer à sua carne, e ele ficou se alimentando de uma alimentação restrita, porque ele precisava de uma resposta de Deus, diga amém. Passou o primeiro dia, a resposta não veio. Passou o segundo, a resposta não veio. Passou 10 dias e a resposta não veio. Pergunte por quê? Porque um principado da Pérsia se levantou e se colocou diante de Deus para impedir a resposta chegar a Daniel. Porque aquele versículo 13 que nós lemos, que diz que o príncipe da Pérsia estava de frente a mim, é Deus falando com Daniel. Olha, Daniel, o príncipe da Pérsia, o principado se levantou contra mim, e eu tive que mandar Miguel. Querido, e esse combate durou 21 dias. Durou quanto tempo? Até que Miguel prevaleceu sobre o príncipe da Pérsia, e Deus trouxe a resposta para Daniel. E se não tivesse trazido, Daniel teria continuado 30 dias, 35, 40, 50, até a resposta vir. Quem está entendendo? Então muitas vezes, se você está num propósito de 21 dias, querido, e a resposta não veio, continue no teu propósito. Daniel só parou no 21, no 21º, porque a resposta veio. Se não tivesse vindo, ele teria ficado 100 dias, 200, 300. Não quebre o teu propósito, porque 21 dias não é doutrina, não é regra. Foi o que aconteceu com Daniel. Pode ser que para você a resposta venha amanhã. Pode ser que venha depois de amanhã. Quem está entendendo? Mas olha como que termina o verso 20. Daniel 10, 20. Olha como que termina. E disse: sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos... Deus está falando assim, ó, esse principado não vai desistir. Eu voltarei a lutar lá. Querido,
Tem principados que nós aqui na CCA já vencemos, mas que eu sei que a luta não acabou, que uma hora ou outra pode querer voltar, e nós temos que estar atentos. Mas olha que interessante, eu tornarei a pelejar contra o príncipe das Persas, e saindo eu, eis que virá o principado da Grécia. Só que interessante, que Daniel estava onde? Onde que ele estava morando? Na Babilônia, que era governado pelos persas. Tinha alguma coisa a ver com a Grécia? Porém, querido, existem principados, e principados existem territórios. Então nós estamos falando ainda da hierarquia dos demônios. O cabeça é Lúcifer, ele elabora o projeto, passa para o principado, e o principado manda para as potestades. Vamos ver sobre potestades? Diga amém. Projeta para mim, por favor, 1 Coríntios 15, 24. Se você quiser anotar o conceito, querido, eu fiz uma colinha aqui, porque a palavra potestade vem do original em grego, exousia, E-X-O-U-S-I-A, exousia, significa autoridade executiva. As potestades, querido, têm poder executivo, recebe as ordens do principado e age e atua para executar os planos do diabo. Amém? Fala para o irmão do seu lado, é o executivo. 1 Coríntios 15, 24. Diz assim: depois virá o fim. Depois virá o fim. Quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e Paulo aqui ele escreve a carta para Coríntios, para a igreja de Coríntios, dizendo assim, ó, no dia do arrebatamento, todo esse reino, que hoje Satanás domina, porque no mundo jaz mas vai ser entregue a Deus, e naquele dia, haverá vitória sobre as potestades e as suas forças. Diga amém. O que isso significa? Que enquanto não chega esse dia do arrebatamento, querido, eu e você vamos ter que enfrentar as potestades todos os dias. Quem está entendendo? E muitas vezes essas potestades são territoriais. São territoriais. Depois vem as hostes espirituais. Vem o quê? Não, muita gente para pouco barulho. Vem o quê? Hostes espirituais significa espírito maligno opressor. Eles oprimem a humanidade, levando ao desespero. São as hostes malignas, querido, que resultam em suicídio, abandono, divórcios, medo e por aí vai. Deixa eu exemplificar para você. Quem já ouviu falar disso aqui, ó? O inimigo me lançou uma seta. Hã? E quem já viu também um demônio que esquece de dar seta para entrar? Quem viu aqui na última segunda o demônio preguiçoso? Sai daí! O que ele respondeu? Tem uns demônios que tem preguiça de dar seta, irmão. Mas deixa eu falar sobre seta. No Salmo 91 fala de uma seta. E essa seta ela tem um horário para voar. Ela tem um período. Qual é o período que ela voa? De dia e de? Seta que voa de dia e de? Essa seta, querido, espiritualmente falando, tem alguém cursando a Vive Teologia aqui? Vai chegar na aula de demoniologia, você vai aprender isso. Vai falar sobre as setas da maldade. No estudo de demoniologia, nós vamos aprender que os demônios, ele lança seta, se joga na frente do carro. São esses insights. Toma esse pote de comprimido. Aí muitas vezes a pessoa é socorrida a tempo antes do suicídio. Aí você vai perguntar para ele, o que aconteceu? Fala, não lembro, veio uma voz e falou para mim fazer isso. Alguém já viu isso? São as setas. As hostes malignas espirituais, diga amém.
Agora que você entendeu o conceito de demônios, que são os anjos caídos, que quando caíram, se tornaram em demônios, para lutar contra Deus e contra nós. Você entendeu que o mundo espiritual ele é organizado. Eu quero falar para você sobre território. Fala para o irmão do seu lado, aula de geografia. Vamos falar sobre território, igreja? Sim ou não? Sim. Então vamos lá. Eu quero falar sobre território em 3 perspectivas. A primeira perspectiva de território, eu quero falar no literal. Por exemplo, literal. Jesus entrou no barco. Jesus entrou no? Barco mesmo, de madeira. No sentido alegórico. Deixa Jesus entrar no barco da tua vida. Você tem um barco na tua vida, dentro de você? Aqui dentro tem, no sentido figurado, uma alusão ao seu coração. Então, no literal, querido, território é uma área delimitada sob posse de um animal, pessoa, grupo ou organização. Se você for pesquisar no Wikipédia, no Google, ou no dicionário Michaelis ou Aurélio, você vai ver a definição de território como uma delimitação de lugar, que pode ser de posse de pessoa, animal, grupo ou organização. Isso é no literal. Você está aqui para estudar o literal? Sim ou não? Estamos aqui para aprender na ótica espiritual. Amém? Existe uma segunda perspectiva, querido, que é na geografia. Na geografia, território é usado para estudar relações de espaço. Repita comigo, na geografia, território é usado para estudar relação de espaços. Amém? Agora vamos ver pela perspectiva espiritual. Fala, é para isso que eu vim aqui. Querido, no mundo espiritual, e você que trouxe caneta, anote, território é local de consagração. Território é local de? Território é local de? Consagração. Tanto para Deus como para o diabo. Presta atenção. Nós temos aqui 1.200 metros. 1.200 metros. Nós pagamos o IPTU referente a isso. A esses 1.200 metros que nós temos aqui. Querido, quantas vezes nós estamos orando aqui, muitas vezes, ou nas madrugadas, ou nas quartas-feiras, que os pastores se reúnem aqui para orar, e você vê a gente dando volta aqui, ungindo tudo isso aqui. Quem já viu? Alguma vez você já viu eu indo lá na Avenida Bandeirantes ungir lá? E nem vai ver. Por quê? Esse é o território consagrado para Deus. Diga amém. Diga amém. Deus não mandou eu consagrar o portão lá da empresa vizinha. Não, querido, ali é dele. Esse território aqui é consagrado a Deus. Diga amém. O território da sua casa é consagrado a quem? Porque não existe um meio termo. É consagrado 50% a Deus, 50% ao cão. Porque na sala eu escuto louvor, mas no quarto é forró-bodó. Não. Ou é ou não é. Se você deixou de consagrar o seu território a Deus, querido, você está consagrando ao diabo. Vou te dar um exemplo. A minha casa é consagrada a Deus, diga amém. Aí vamos supor que a minha filha mais velha, Águida, vai fazer um trabalho escolar com um grupo, só que os colegas da Águida, lá da faculdade, não servem a Deus e quer levar como que é o nome daquele trem que inala fumaça? Narguile. Eu posso deixar usar aquilo na minha casa? Por quê? Eu tenho 2 opções, ou me posicionar, ou me omitir. No fumando dentro do meu quarto, não tem essa.
ou é ou não é. Quem está entendendo? A partir do momento que eu abro uma concessão, vou dar um exemplo. Querido, Deus sabe o quanto os demônios respeitam esse altar aqui. Você quer ver eu pôr tudo a perder? Deixa eu trazer um candidato aqui de qualquer partido para usar essa tribuna para falar dos projetos eleitorais dele. Ou eu consagrei a Deus ou ao diabo, irmão. Não estou chamando os candidatos de demônios, diga amém. Mas a finalidade aqui é outra. Quem está entendendo? Pastor, você é um analfabeto político, você é um ignorante, você acha que o crente não pode se meter. Não é isso, não se trata disso. Eu creio que quando o justo governa, o povo se alegra, eu creio. Eu exerço a minha cidadania, só que eu acho que para isso, existem locais específicos. Para isso, existem diretórios, existem fóruns de debates. Eu acho que o altar não é para isso. Acho não, tenho certeza. Escute, respeito demais quem faz isso. Só que eu fiz a minha escolha de consagrar isso aqui a Deus. Escute, querido, da mesma forma é na nossa casa. Se eu falo que lá é consagrado a Deus, eu posso deixar o meu pai, o meu avô, que não é convertido, tomar cerveja na minha mesa? E no fundo da minha casa? E na minha calçada? Território é território. Quem está entendendo? Graças a Deus a minha filha é convertida. Mas vamos supor que ela tivesse 30 anos. Eu sou dono do meu nariz. E vai dormir com o namorado na minha casa? Ô irmão, o meu território é consagrado a Deus. Quer fornicar? Vai fornicar na rua. No meu território, porque eu consagrei para Deus. Aí, tentam nos convencer. Pastor, mas é melhor fazer na nossa casa do que lá fora. Se não fizer aqui, vai fazer escondido. Que faça escondido, porque os olhos do Senhor são como chama de fogo e contempla tudo. Mas no meu território, não. Quem está entendendo? Pastor, o senhor é radical? Chame do que quiser. Pastor, o senhor é quadrado? Chame do que quiser. Mas uma coisa eu quero falar. Ou o nosso território é consagrado a Deus, ou não é. Sabe, querido, qual é o problema? Que hoje vivemos o evangelho do nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Pastor, você ainda prega sobre isso? E o povo que ouve isso? Pastor, querido, Malaquias diz: eu sou Deus Todo-Poderoso e não mudo. Se Deus não mudou, a Bíblia também não mudou. Preste atenção. Querido, hoje, de repente eu poderia ter uma igreja com 4.000 pessoas aqui. Era só eu pregar o evangelho do nada a ver. Não tem nada a ver. Pode. Tá com o pau, irmão. Vai lá, irmão. Não, estamos no tempo da graça. Querido, estamos no tempo da graça. Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Quem está me entendendo? A minha função é te ensinar a fechar as brechas para o demônio territorial não entrar na sua casa. Quem está entendendo? Eu não vou colocar uma câmera na sua casa, Big Brother, e vou te fiscalizar. O que você faz lá ou deixa de fazer não é problema meu. Eu tenho que cuidar do meu território. Quem está entendendo? Agora eu tenho a obrigação de ensinar você a cuidar do seu. Preste atenção. Na escola o professor ensina, sim ou não? Sim. Agora se você vai aprender, pegar o conteúdo, colocar em prática ou não, o problema é seu, não é do professor. Quem está entendendo? Se chegar no final do ano você ficar de DP, fazer exame e tomar bomba, o problema é do professor? Querido, do mesmo dia, quando Jesus chegar, eu vou falar: Senhor, está aqui as ovelhas que eu cuidei. E aí Deus vai passar a peneira. Esse aqui vai ficar. Esse vai ficar. É assim, quem está entendendo? Querido, entenda. Território, na ótica espiritual,
é lugar consagrado a Deus. Quem está entendendo? Diga amém. Por exemplo, sou tão radical, na ótica de alguns, que se a minha mãe fosse da Umbanda, eu não visitaria ela. Se ela viesse me dar um pão de queijo, eu não comia. Porque ela fez a escolha, está na Umbanda, treva e luz não se mistura. Quem está entendendo? Pastor, mas a Bíblia manda honrar pai e mãe. Eu honro. Não desrespeito, não xingo, oro, abençoo, ajudo financeiramente se precisar, mas ela lá, eu aqui. Você está entendendo, querido? Por quê? Não é todo local que cabe os teus pés. Quem está entendendo? Tem lugares que são consagrados, tanto para Deus, quanto para o diabo. E eu quero declarar, querido, se a tua casa é consagrada ao Senhor, demônio territorial não pode ficar lá, não pode. Quem está entendendo? Porém, existe a lei do Vampeta. Quem já ouviu falar disso aí? Quem já ouviu falar de um jogador chamado Vampeta? Esse cabra, quando jogava no Flamengo, o Flamengo estava com a folha salarial atrasada, não estava pagando o salário dos jogadores. E aí perguntaram para o Vampeta: e aí, Vampeta, salários atrasados? Ele falou assim: não, está tudo bem, o Flamengo finge que paga, eu finge que jogo. Falou isso aí nos anos 2000. O Flamengo finge que paga, eu finge que jogo, está tudo bem. Tem muito crente que é assim, querido. Ele pega o local que é consagrado a Deus, bagunça tudo e depois chama o pastor: vai lá, pastor, orar para ungir, jogar os demônios por terra. Trouxa o pastor que vai. Eu não vou. Porque eu falo: peraí, eu ensinei, você fez porque quis, meu irmão. Se lasque você com seus demônios agora. Fala para o irmão do seu lado: se escandaliza não. Presta atenção. O Aelso, o presbítero Aelso, ganhou um rapaz para Cristo e teve que pegar o rapaz na zona. Na zona, né, Aelso, que você foi lá? Glória a Deus que nenhuma das moças lá chamou o Aelso pelo nome. Sinal que ele não era conhecido lá. Glória a Deus. Mas presta atenção. O Aelso foi lá e tirou o rapaz de dentro da zona. Diga amém. Evangelizou, tal. Aí esse cara agora muda. Ele não quer mais ir na zona. Glória a Deus. Aí ele fala assim: não, Aelso, eu não vou mais lá na zona não. Eu trouxe as mulheres aqui agora para minha casa. Mudou alguma coisa? Aí depois do Aelso ter ido lá, tirado da zona, ter feito tudo isso, investido, ensinado, o cara se contamina de novo se quiser, sim ou não? Sim. Agora é justo o Aelso largar a esposa, a filha, colocar o ministério dele em risco? Porque o que você diria se você visse um carro lá com adesivo Aliançados, parando lá na zona, e o Aelso descendo lá? Hã? O que você diria? Eu fui em Aquidauana. Niltinho está aí? Niltinho? Estava lá, uns 8, 10 irmãos. Aí o irmão chegou: pastor, você ora lá no meu comércio? Eu falei: oro, varão. Era o pastor Cássio que estava lá, né? O pastor Cássio estava comigo. Oro, varão, onde que é? Eu sou dono do motel ali. Aí eu falei: eu? Vai lá com o Niltinho. Imagina a cena, chegando eu e o Niltinho de carro lá. Não tá. O que é, né? Você ia ficar dentro do carro, pastor? Querido, tem lógica? Seja sincero, tem lógica? Querido, território é coisa sagrada. Quer ver uma coisa? Quem costuma receber visita em casa? Você deixa algum casal dormir na sua cama? Na sua cama de casal ninguém pode dormir. Ah, pastor, mas eu quero oferecer o meu melhor. Oferece o chão, o sofá. Olha para cá, igreja, eu estou falando sério.
Quem veio para aprender? Fala para o irmão, isso aqui não tem revistinha de escola bíblica não. Nossa casa tem 2 altares. Um é no nosso quarto, chama-se cama. É na cama onde você se aliança com a sua esposa, com o seu esposo, e ali é requerido as bênçãos do Senhor no casal. Então você que é casado e não pratica sexo, irmão, ora a Deus para Deus renovar. Porque precisa. Quem está entendendo? Cadê os casados aí? Pode começar a praticar, viu? Esse é o primeiro altar, a nossa cama. Diga assim, a minha cama é um altar. Isso é uma lei espiritual, querido. Você muitas vezes fica espantado com as revelações que tem aqui. É porque você não sabe aquelas que eu entrego no ouvido das pessoas. E muitas vezes, você sabe o que é um leito com mácula? Você já ouviu falar um leito com mácula? Leito te leva ao quê? Hã? E mácula é mancha. Preste atenção. A nossa cama é um altar, ninguém pode dormir na sua cama, querido. Pastor, pode ser o apóstolo e a apostila. Chegou? Põe no hotel, querido. Põe no chão, põe em algum... Na sua cama, não. Quem está entendendo? Eu tenho aqui os obreiros que viajam comigo quando eu vou fazer conferência. Eu não... e olha que eu não fico em motel, eu fico em hotel. Eu não durmo na cama. Eu não deito na cama. Eu não coloco as minhas malas em cima da cama sem antes orar nela. É assim, Gabriel? Está aqui os obreiros que viajaram comigo já muitos. Falei, querido, é assim, chegou no hotel, ora na cama. Consagra o quarto, porque a partir do momento que você está lá, aquele território tem que ser consagrado ao Senhor. Quem está me entendendo? Quem está me entendendo? Diga amém. O segundo altar que nós temos, querido, é a mesa. Você não pode deixar uma criança com os pés em cima de uma mesa. Você não pode, querido, porque a mesa fala do altar do pão. Quem está entendendo? Até hoje, em Israel, na casa dos judeus, eles não oram pela comida. Pergunta por quê? Porque eles oram pela mesa, e no fundo da panela deles está escrito santidade ao Senhor. O alimento, quando vai para a panela, já está consagrado. E quando chega na mesa, a mesa é respeitada como um altar. Ei, deixa eu falar algo para você. Território é território, diga amém. E o nosso território não pode ser manchado. Ele não pode ser, querido, contaminado. Quem é pai, quem é mãe aqui? A responsabilidade espiritual da tua casa é sua. Cadê os homens casados aqui? Levanta a mão. A responsabilidade espiritual da tua casa é tua. Se você abrir concessão, Deus vai cobrar de você. Eu peguei um caso aqui. Olha, o Espírito Santo está me... Ixi, o negócio vai ferver agora aqui. Pode? Pode ou não? Preste... Não, deixa para lá. Querido, vou até tomar água. Querido, eu e a pastora Graciela estamos acompanhando uma mulher aqui na igreja. E essa mulher, a vida toda ela foi heterossexual, diga amém. A vida toda. Aos 15 anos ela teve o primeiro namorado. Aí ela teve aos 17, 18 e tal. Se casou, diga amém. Na igreja, tudo bonitinho. Eu levei ela até uma parte do atendimento e direcionei para a pastora Graciela. Porque é assim que eu faço. Eu faço a triagem, depois eu encaminho para os pastores, para o Marcos, para o Hélito, para a Graciela. E agora ela, com 16 anos de casada,
Ela fala assim: pastor, estou com um pensamento confuso, porque eu comecei a admirar as mulheres na rua. Mas quem que você ama? Meu marido. Mas o que você deseja? Mulheres. Aí vai oração, vai orando, isso e aquilo. Passei para ela a campanha de provérbios, ela fez, tal, hino. Deus falou assim para mim: pergunta quem deitou na cama dela. Pergunta quem deitou na cama dela. Eu falei: quem deitou na sua cama, irmã? Ué, pastor, eu, meu marido, meus filhos. Será que a minha empregada deitou lá? Falei: Deus está mandando te perguntar, irmã, quem deitou na sua cama? Falei assim: a senhora vai no próximo gabinete, a senhora me fala. Ela saiu, irmãos. A Nájila abriu o portão para ela. Aí tocou de novo, ela veio desesperada. Ai, pastor, eu já estava atendendo o próximo. Lembrei. Falei: calma, irmã. Levei ela até o gabinete da pastora Elisa. Falei: quem deitou lá? Ela falou assim: pastor, eu recebi a minha sobrinha em casa, que veio de férias, e ela estava indo para Bonito, ela pediu para pousar aqui em casa, nós deixamos, e aí ela estava com a amiga dela, eu deixei as duas dormir na minha cama. Querido, aí anulamos, Deus me deu uma direção, fiz com ela, perguntei agora, está amarradona no marido dela, e abriu o nome do Senhor glorificado. Por quê? Ficou demônios territoriais no quarto dela. Ficou. Quantos comércios que não vai para frente, querido? Porque há demônios territoriais presos ali. Já vou terminar a primeira aula, porque eu quero fazer uma oração com você. Fala para o irmão do seu lado: a aula de hoje é só introdução. Fala: quarta que vem, vamos aprender sobre o território do inimigo. Vai ser forte, amém, igreja? Mas quem mora numa casa, num sítio, num apartamento, quem mora em algum lugar aqui? Levanta a mão. Mais alto assim, ó. Eu quero profetizar e declarar sobre a sua vida, que Deus vai começar a te mostrar se tem algum resquício de demônio territorial, roubando alguma coisa que é tua, porque Deus não vai permitir, vai voltar tudo para a tua mão, em nome de Jesus. Os demônios vão sair de lá. Você crê nisso? Vou finalizar com o último tópico agora. Só que eu preciso da sua atenção. São 10:09, 9 horas eu termino. Nós vamos fazer o momento da oração. Preste atenção. Eu falei do território na perspectiva geográfica, literal e espiritual. Qual é o que nos interessa? O pastor não está aqui para acusar ninguém, e eu não quero que você saia por essa porta com um pesar. Eu quero aqui tirar a venda dos seus olhos. Diga amém. Amém. Venda dos olhos. Eu peguei um caso aqui com o pastor Adriano, de um rapaz de 16 anos, que não consegue dormir no quarto dele. O pastor Adriano foi lá orar na casa, orou, ungiu, consagrou. E aí, está dormindo? Não consegue, pastor. Menino novo, ativo na igreja, participa dos jovens. Aí mandaram para mim atender, eu dei algumas orientações ao pastor Adriano e tal.
E conversa vai, conversa vem. Falei, Senhor, menino, cheguei para o menino, né? Desculpa o palavreado, tá, irmão? Mas com homem a gente conversa como homem, diga amém. Falei, meu filho, o que você anda fazendo no banheiro? Além do número 1 e 2. Não, pastor, já estou liberto disso. Os irmãos já passaram por essa fase e entenderam o que eu estou falando aí. Falei, paz do céu, não é isso, né? Que a gente começa a investigar. Aí, falei para ele assim, filho, eu quero que você venha aqui em jejum. Segunda-feira eu quero orar por você. Perguntei aí. Ele veio. Aí eu falei, como que foi a sua noite? Ele falou, acordado, pastor. Passei acordado. Coloquei minha mão na cabeça dele, Wellington. Comecei a orar a Deus. Por que esse rapaz não está dormindo? Por que ele não está dormindo? E Deus falou para mim, há um demônio territorial instaurado no quarto dele. Falei, Senhor, como assim, Senhor? Aí eu falei assim, querido, deixa eu tirar uma palavra com você. Aí pá, Atos capítulo 8, o avivamento de Samaria, falando do que Filipe fez lá. Aí eu bati o texto assim, fui lendo, aí eu cheguei na parte de Simão, o encantador. O Espírito Santo falou para mim assim, o demônio de Simão está lá. Fechei a Bíblia, orei, falei, querido, o que você levou para o seu quarto? O que tem lá de diferente? Falou, não, pastor, o pastor Adriano foi lá, orou tudo, não tem nada, tem minha Bíblia, tem minhas coisas. E aí o Espírito Santo falou para mim, pergunte para ele sobre o Harry Potter. Falei, filho, você tem alguma coisa de Harry Potter? Aí ele falou, pastor, eu li todos os livros, eu sou fã do Harry Potter, mas faz tempo que eu não vejo agora. Eu falei, quanto tempo? 1 ano. Falei, tem no quarto? Tem. Falei, pega lá, traz para mim. Trouxe, irmão, orei, joguei fora. O menino está dormindo, que agora precisa chacoalhar para acordar. Presta atenção. Meu filho está ali, está dormindo igual uma pedra, né, filho? Dormindo até demais. Presta atenção. O que eu quero que você entenda é que eu estou falando que são mínimos detalhes que pode abrir brecha para um demônio territorial se instaurar, mesmo na sua casa, mesmo sendo crente. Quem está entendendo? Porém, a partir das próximas aulas, eu vou começar a desmistificar os locais. E aí, querido, não esqueça de trazer caneta e papel, porque vai apertar bastante aqui, diga amém. Porém, por que muitas pessoas são vítimas de demônio territorial, mesmo estando dentro da igreja? Pergunte por quê. A Bíblia fala assim, errais por não conhecer as Escrituras. Muitas vezes é por falta de conhecimento. Entenda, muitos cristãos, querido, e muitas vezes eu tenho a oportunidade de ministrar pastores, eu já vi pastores que acham que Deus, por ser todo poderoso, é o Deus do céu, o Deus da terra, diga amém. Né, ó, Pai nosso que estás no céu. Né? Presta atenção. Tem pessoas que acham que Deus, por ser todo poderoso, Ele controla todas as ações aqui na terra. Deus entregou essa terra na mão de Satanás. Quem está entendendo? Ai, pastor, meu sonho é conhecer Paris e fazer uma selfie na Torre Eiffel. Não, mas se não der, na Torre Eiffel está bom demais. Escuta. Faz parte da terra, está tudo entregue na mão de Satanás. A diferença não está na terra, a diferença está na planta dos seus pés. Tem lugares que um ímpio vai pisar e para ele vai ser morte.
para você, você vai pisar e vai ser vida, diga amém. Porém, vamos entender essa questão. Projeta para mim João 12:31. Tem muitas pessoas, querido, que acham que por Deus ser todo poderoso, o diabo não tem poder aqui na terra e nem possui território. Mas vamos ver alguns versículos aqui. João 12:31. Agora é o juízo deste mundo. Agora é o quê? Agora será expulso o príncipe deste mundo. Será expulso quem? Vamos substituir príncipe por principado? Vamos lá. Agora é expulso. Amém? Vamos lá, João 14:30, por favor. João 14:30. Posso ler? Sim ou não? Então espera projetar. João 14:30. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em... E Jesus está falando assim, olha, agora isso já não tem nada a ver comigo. O príncipe desse mundo agora é Satanás. Projeta aí João 16:4. No tempo 3 eu quero que você leia comigo. 1, 2, 3. Mas tenho... Amém? O fim está chegando, querido. E nesse fim, o mundo faz parte do maligno. Quem está entendendo? Mas enquanto você estiver aqui, Deus vai guardar a tua casa e o teu território. Agora, deixa eu encerrar com um texto muito conhecido. Vamos falar sobre a tentação de Cristo? Quem já viu eu pregando aqui sobre a tentação de Cristo? Mateus capítulo 4, vamos ler o versículo 8, 9 e 10. Já está projetado, anote aí, porque com essa leitura nós terminamos a aula de hoje e nós faremos o nosso momento de oração. Fala para o irmão do seu lado, segura essa revelação aí que é forte. Vamos ler? Diz assim: novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto. Quem transportou? E mostrou-lhe todos os reinos do mundo. Todos os? Diga para o irmão do seu lado, todos é todos. E a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei. Tudo isso? Se prostrado me adorares. Verso de número 10. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Preste atenção aqui na revelação, e nós vamos terminar a aula agora. Eu posso pegar o microfone agora e falar assim: Pastor Jorge, estou eu te dando o microfone. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. Não posso porque não é meu, é da igreja. Digamos que fosse meu. Eu poderia, sim ou não? Sim. Por exemplo, esse notebook é meu. Eu posso chegar e dar ele para o pastor Jorge? Sim ou não? Sim. Ok. Se eu ganhei de presente, posso dar? Quem acha que não, levanta a mão. Vamos lá. Essa taça eu ganhei de presente, diga amém.
Eu posso dar um presente que eu ganhei? Quem acha que não, levanta a mão. Quem acha que sim, levanta a mão. Querido, se eu ganhei, eu faço o que eu quero. Se eu quiser quebrar, eu quebro. Se eu quiser... Quem está entendendo? Diga amém. Porque se eu não puder, eu... Porque a posse te dá direito de fazer o que quiser, sim ou não? Agora, eu não tenho, querido, eu não tenho. Como que é aquele videogame que a pessoa dança na frente e o movimento repete? Connect. Kinect? Eu não tenho isso. Mas eu posso chegar e falar assim, Betão, eu quero te dar o meu Kinect. Eu posso? Por quê? Não tenho. Quando o diabo oferece todos os reinos da terra para Jesus, ele tinha? Sim. Porque ninguém pode oferecer o que não tem. Aí que está a revelação da primeira aula. O diabo, quando ofereceu para Jesus, ele falou, porque todo reino e poder me foi me dado e eu dou a quem eu? Diz assim o diabo disse dessa forma. E ele chegou para Jesus e falou, Jesus, se prostrado me adorares, eu te dou. Porque ele tinha para dar. E até hoje ele tem. Por isso muitas pessoas fazem pacto para que a música dele seja mais tocada no Brasil, para que ganhe disco de platina, disco de ouro, show, sucesso. E o pastor Alain, estou marcando aqui de trazer o pastor Alain para contar o testemunho dele. Quem lembra de uma dupla sertaneja aí? Carlos e Alain. Quem lembra? Pastor Alain, hoje para a glória de Deus, querido. E quando Deus converteu ele estava com um contrato assinado com a gravadora. Você vai ver, eu vou combinar, estou convidando ele a vir dar o testemunho dele aqui. Muito forte. Mas no mundo da música tem ou não tem, pastor Alain? Pessoas que vendem a alma, faz pacto por sucesso. Tem muitos. Preste atenção, querido. Quando o diabo oferece, esse mundo é meu, eu dou para quem eu quero. Aí que está a revelação. Se esse mundo é dele, ele estabelece os principados onde ele quer, sim ou não? Sim, verdade. Se ele quiser pôr em Campo Grande, quem sou eu para impedir? Agora, na minha casa não. Vou repetir. Na minha e na sua casa. Mas aí depende mais da sua postura do que do diabo. Jesus disse, vai-te Satanás. Se você fechar as brechas, os demônios territoriais não entrarão na sua casa. Quem está entendendo? Foi só uma palhinha de conceitos hoje nesta aula.